Exercício de matemática, item 1, opção C. No segundo item foi pedido para acharmos a lei de formação, onde pegamos a fórmula principal e substituímos pelos números até acharmos a lei de formação de f. E logo depois fizemos o mesmo com a equação g de x. E chegamos à lei de formação. Depois foi pedido para nós acharmos o ponto P. O ponto P quando as duas funções são iguais. Fazendo isso e chegando na fórmula de Bhaskara, descobrimos as duas raízes reais para o ponto P. Mas para concluir o ponto P, temos que calcular o y. Chegando no primeiro resultado de y e depois no segundo, chegando então nos dois pontos P, que é a intercepção de y. Logo depois tivemos que calcular os zeros da função, onde igualamos f de x igual a zero e g de x igual a zero. Chegamos às duas raízes de f e as duas raízes de g. Logo depois foi pedido para calcularmos os vértices da função. Usamos as duas fórmulas e descobrimos o vértice do f de x. Logo depois fizemos o mesmo com o g de x e encontramos o ponto vértice. O intercepto do eixo x é quando o x é igual a zero, então no f de x, 0 é igual ao x e o y é igual a 5. G, quando o x é 0, o y é 3. Então, nós temos aqui o gráfico de f de x, que é o azul, e g de x, que é o vermelho, passando por todos os pontos e passando pelo ponto vértice, que acabamos de concluir. Depois foi pedido para nós calcularmos f de x vezes g de x maior que zero graficamente. Então, nós desenhamos de novo os gráficos de f de x e g de x e fizemos em qual momento do gráfico os dois são maiores, igualmente maiores que x e igualmente menores que x, ou seja, negativos e positivos. O mesmo foi pedido para calcularmos algebricamente, onde fizemos o varal, calculando os positivos e os negativos, as contas e chegamos ao mesmo resultado. Fomos pedidos para fazer o f de x na forma canônica. A forma canônica é uma fórmula que contém o xv e o yv. Substituindo o valor e chegamos na seguinte fórmula. Depois fomos pedidas para calcular o h de x, que é o f de x, 3 unidades horizontalmente movidas para a direita. Ou seja, se for horizontalmente movidas para a direita, nós temos que colocar o 3 ao lado de xv. Fazendo todos os cálculos, chegamos na seguinte fórmula, fazendo Bhaskara, chegamos aos valores reais de h. O cálculo do vértice, nós temos que fazer xv e yv e chegamos nos dois valores de vértice. Logo depois foi pedido para nós calcularmos, porém modificando o eixo y. Com isso, usamos a mesma fórmula, porém a modificação foi no eixo y, menos 4, porque foi pedido para movermos 4 casas para baixo. Fizemos a conta, chegamos na equação, resolvemos o Bhaskara e chegamos no ponto. O cálculo do vértice, usamos as duas fórmulas e chegamos no ponto do vértice. Aqui nós temos as três funções f de x, h de x e g de x. Aqui nós podemos ver que a h de x se moveu somente para a direita e que a z de x se moveu somente para baixo, todas em função de f de x.